Olá, eu sou Fernanda Brandão. Este é o quarto vídeo da série de 5 vídeos do objeto de aprendizagem para modelagem arquitetônica utilizando o ArchiCAD. Este é um projeto do Construa Brasil com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e executado pela RECEPET. Os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeo, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem arquitetônica com ArchiCAD. Está relacionado ao uso do BIM de autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de modelagem e edição da plataforma ArchiCAD para modelagem arquitetônica, criando cobertura e circulação vertical aos apartamentos da edificação vertical residencial de um projeto de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam aprimorar com o ArchiCAD a circulação vertical das edificações, criar coberturas e espaços para caixa d'água elevadas. O projeto arquitetônico sendo visualizado é de habitação de interesse social desenvolvido pelo CDHU e construído em Campinas, São Paulo. Neste módulo, você vai aprender a ferramenta cobertura, operações de elementos sólidos, ferramenta escada, ferramenta guarda-corpo e modelar os outros pavimentos. Para utilizar este objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 26 do ArchiCAD. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Para este vídeo, nós vamos abrir o dataset 04, onde vocês vão encontrar a modelagem dos blocos de apartamentos, já desenvolvidas de acordo com o vídeo passado. Agora, nós vamos fazer a modelagem da cobertura desses blocos. Para isso, a gente vai no pavimento cobertura. Vamos clicar 2 vezes aqui no navegador do projeto, neste pavimento. Para a gente visualizar o piso abaixo, a gente vai ativar a ferramenta Rastreamento e Referência. Uma forma prática de ativar é clicando no piso, que a gente quer ver como referência, ou no corte, ou na elevação, tanto faz, com o botão direito, mostrar como rastreamento e referência. Vai aparecer nessa cor laranja o piso que eu acionei como referência, que foi o quarto pavimento. Agora a gente vai na ferramenta cobertura, definições de cobertura, e a gente vai ajustar aqui as definições para fazer essa modelagem. Em relação ao piso de origem, que é o posicionamento, a gente vai colocar o valor de 0,4, de acordo com o projeto original. A gente vai usar aqui a modelagem básica da cobertura. Vamos escolher esse material de construção telha cobertura. Eu vou colocar aqui 10 centímetros de espessura para essa telha. Lembrando que a parte da telha da cobertura, a estrutura do telhado, existe aqui uma outra ferramenta que faz o madeiramento. Aqui a gente vai colocar a inclinação dessa cobertura, vamos colocar aqui 35%, a gente pode ver aqui, ó, por cento. A gente vai usar esse método multiplano, onde é possível fazer de 2 a mais águas. Na geometria multiplano, a gente vai colocar aqui o valor do beiral, vamos colocar aqui 60 centímetros, que é o valor de acordo com o projeto original. Depois de ter feito essas configurações, nós vamos dar um OK. E aqui nós vamos usar um método de construção de 2 águas, para a gente utilizar esse método, é só clicar segurando e acionar essa segunda opção. Então, eu vou clicar aqui nessa parte de dentro do bloco do apartamento, na face mais interna da parede, e eu vou levar o meu mouse até também a face interna da parede. Vocês vão ver no projeto original que essas paredes, elas sacam da cobertura. Bom, já modelado, eu vou diminuir aqui a intensidade da referência, para a gente conseguir visualizar melhor a cobertura. Eu vou clicar nessa setinha do lado do comando, rastreamento e referência, eu vou clicar agora, eu vou diminuir aqui a intensidade da referência e aumentar um pouco do ativo, para vocês conseguirem visualizar. Eu vou selecionar aqui a cobertura, e a gente vai recuar esse beiral e esse beiral também, certo? A gente vai ter apenas o beiral do lado das janelas e das portas, certo? Para a gente recuar esse beiral, a gente vai clicar na aresta, acionar o comando afastar aresta, e eu vou trazer o meu mouse até essa linha aqui azul. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Vou clicar na aresta, afastar a aresta. Agora eu vou copiar essa cobertura para o outro bloco. Vou clicar no nozinho, arrastar, Ctrl e vou levar
para a parte interna também da parede. Eu vou selecionar agora as duas coberturas e eu vou copiar para o outro bloco. Selecionar no nó, arrastar Ctrl e vou levar aqui para essa parte. Vamos visualizar isso no 3D para ver como é que ficou. O próximo passo é fazer as paredes em volta da cobertura. Vamos voltar para o pavimento cobertura. Eu vou acionar aqui a parede e vou acionar o favorito de espessura de parede 19 centímetros. Cliquei na setinha do lado da ferramenta. Genérico, parede básica, 19 centímetros. Vou clicar aqui 2 vezes. Vamos entrar aqui nas definições da parede. Vocês vão observar que a gente não tem mais vínculo no topo, porque não tem mais pavimentos acima. E em relação ao piso de origem, a gente vai colocar aqui 0, porque na cobertura não existe mais a questão do piso acabado. A parede vai continuar sendo básica, espessura 19 centímetros. Eu vou mudar aqui minha linha de referência, eu vou colocar pela face interna. O resto eu vou dar um OK. Eu vou utilizar aqui o método de geometria retangular, essa terceira opção. E vou fazer aqui um retângulo nessa parte, aproveitar a parte interna da parede. Deixa eu acionar aqui o rastreamento de referência. Vou diminuir aqui o ativo para eu conseguir enxergar melhor as paredes do pavimento de baixo. Cliquei. E o lado da linha de referência é o oposto que eu quero. Eu posso usar o atalho do teclado C para alternar o lado da linha de referência. E agora eu vou levar aqui o meu retângulo até o lado oposto. Depois disso, eu vou alongar as paredes até o final de 20 centímetros. Vou suspender aqui o grupo, clicar aqui em suspender o grupo, selecionar a parede, clico no nó, alongar e levo até o final. Vou fazer isso em todas as paredes das extremidades. Agora, eu vou fazer aqui um retângulo de seleção para selecionar as paredes. Vou fazer de novo. Fazer um retângulo de seleção. Vou desselecionar aqui a cobertura. Shift, clico. Vou clicar aqui no nó. Arrastar, Ctrl, para a gente arrastar copiando. E agora eu vou fazer uma outra seleção maior. Clicar aqui no ponto. Arrastar Ctrl. E a gente vai posicionar aqui no bloco de baixo. Se a gente for ver isso aqui no 3D, a gente vai ver as paredes ultrapassando a cobertura. Eu vou falar agora para vocês de uma ferramenta chamada cortar pela cobertura. Eu vou selecionar aqui a cobertura e vou selecionar as duas paredes que estão passando pelo bloco. Depois disso, eu vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui conectar, cortar elementos pela cobertura. Se eu clicar aqui, vai aparecer essa caixinha, selecionar a cobertura, utilizar a cobertura da seleção atual, já selecionei, clicar para cortar. Esta ferramenta, ela também está aqui na barra Standard, eu vou fazer por ela agora. Selecionei a cobertura, selecionei as duas paredes. Clicar para cortar. E assim, a gente deve repetir esse procedimento no outro bloco. Agora, para essas paredes que ainda ultrapassam a cobertura, a gente vai fazer um elemento que é a pingadeira. A gente vai fazer esse elemento da pingadeira com a ferramenta cobertura também. Para isso, a gente vai voltar na planta baixa. Eu vou desativar a referência, é só clicar aqui nos dois quadradinhos para a gente enxergar melhor a nossa planta. Eu vou vir aqui na ferramenta cobertura, vou clicar aqui nas definições da cobertura, e agora a gente vai editar os valores para o elemento de pingadeira. Eu vou colocar aqui um afastamento maior, vou colocar de 50 centímetros, 0,5. Eu vou colocar aqui uma espessura de 2 centímetros. Vou colocar um material de concreto, vou vir aqui na faixa de concreto. E eu vou escolher a opção plano único. O plano único é de uma água só. 35% de inclinação também. Vou dar um OK.
A primeira coisa em um plano único é a gente estabelecer onde a gente quer que fique, né, a linha de referência, que é o equivalente a onde vai estar localizado o ponto, né, da cobertura de 50 centímetros em relação ao pavimento. Então, nesse caso, eu quero que seja nessa parte mais baixa, né? Vou clicar aqui na linha, vou fazer uma linha da parede, e o olhinho é o lado que eu quero aumentar a inclinação. É só clicar em qualquer ponto acima. Depois disso, eu vou escolher aqui o método de geometria retangular e vou fazer um retângulo aqui a partir da comieira. Vou levar aqui até a parte de baixo. Depois disso, eu vou selecionar a pingadeira e eu vou fazer um avanço de 2 centímetros para cada lado. A gente sabe que, geralmente, esse elemento de pingadeira tem esse avanço, né, para evitar, né, molhar a parede ou causar infiltrações na parede. Eu vou espelhar copiando para cima. Vou selecionar aqui ponto, espelhar, Ctrl, espelhar copiando aqui para cima. Consegui aqui fazer esse elemento. Eu vou fazer agora um retângulo de seleção em volta desses meus elementos de pingadeira, parede. Vou dar um F5. E aqui a gente consegue visualizar exatamente a pingadeira e a parede passando. Eu vou utilizar a mesma ferramenta, o clicar, para cortar pela cobertura, para tirar a parede de cima desse elemento. Eu vou selecionar a pingadeira e vou selecionar a parede. E eu vou acionar o cortar pela cobertura. E agora vou clicar para cortar. Vou dar um F5 para reconstruir o nosso modelo. E dessa mesma forma eu vou fazer nas outras paredes. Pronto, depois de ter feito em todas as paredes, agora a gente vai fazer as escadas da edificação. Eu vou voltar aqui no pavimento térreo, vou clicar aqui 2 vezes, certo? Para a gente fazer a escada com alguma referência, no nosso dataset já tem aqui a folha de trabalho. Eu vou clicar com o botão direito agora, mostrar como rastreamento e referência. A folha de trabalho já está posicionada exatamente na mesma localização dos blocos de edifício. A gente pode visualizar aqui que a gente tem uma escada reta, sem patamar, com 14 espelhos. Eu vou medir aqui com a nossa reguinha ou com M, o atalho, e a gente vai ver que essa escada tem 1,23,5 de largura e tem 29 de largura de piso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas informações na nossa escada. Eu vou clicar aqui na escada e vou clicar nas definições da escada. Bom, a gente quer que nossa escada ligue do pavimento térreo ao primeiro pavimento. Então, do zero, que é o piso acabado do pavimento térreo, até o zero do primeiro pavimento, com um total 2,49 de altura. A nossa escada ela vai ter 1,23,5 de largura. Aqui já aparece para a gente a quantidade de espelhos, porque aqui no ArchiCAD a escada ela é baseada em regras. Se vocês conseguem ver aqui nessa aba regras e padrões, a gente tem aqui um mínimo e máximo para a altura de espelho, para a largura de pisos e para a fórmula de Blondel, que 2 vezes espelho mais um piso, que é mínimo 63 e máximo 65. Então, de acordo com essas regras e essa altura, o ArchiCAD só vai deixar a gente fazer uma escada com 14 espelhos. Aqui ele vai já dizer a altura do espelho, já é um resultado. E aqui a gente vai colocar uma largura fixa do piso. Eu vou colocar largura de 29, 0,29. Aqui, em relação aos patamares da escada, tem 3 opções: o patamar reto, o patamar com ângulo dividido no meio e a escada tipo leque. Aqui a gente pode observar embaixo que também a gente tem mais regras e padrões que vocês podem ticar, né, inserindo esses padrões na escada ou não. Aqui na estrutura, a gente pode, na setinha, escolher o tipo de estrutura tanto do lance quanto do patamar da escada. Eu vou deixar essa opção mais simplificada. Aqui no lance, ainda é possível também escolher mais formatos de lance de escada, a espessura também da escada. No patamar, é possível escolher a espessura do patamar da escada, e aqui também é possível escolher o material de construção. Tanto para o patamar, também para o lance, é possível escolher aqui o material de construção. O acabamento é em relação ao piso e espelho da escada. Eu posso acionar, que eu quero,
definir tanto o piso e o espelho, e eu posso escolher aqui tanto no piso e no espelho, como eu quero que sejam esses acabamentos. Tem muitas opções aqui no ArchiCAD. Nesse caso, eu não vou colocar acabamento, porque é uma escada simples, né, de segurança. Então, eu vou desativar. Vou voltar aqui para a escada, vou dar um OK. E eu vou modelar. Então, vou modelar no sentido de subida. Aqui o ArchiCAD tem um método de entrada, que é o sentido de subida ou sentido de descida. Nesse caso, eu vou modelar no sentido de subida. Vou clicar aqui nesse ponto. Levo o meu mouse na direção que eu quero. Ele está com a posição invertida. Eu posso clicar aqui onde tem essa linha base e inverter a minha linha de referência. Nesse caso, eu posso esticar aqui a minha direção, 90 graus. É só clicar e assim a gente consegue fazer essa escada. Eu vou desativar aqui a referência para vocês conseguirem visualizar. E eu vou fazer aqui um corte, passando pela escada, clicar aqui na ponto de vista, ferramenta corte. Clicar no sentido, clico no outro e depois escolho o lado da orientação. Meu corte C07, eu venho aqui, clico 2 vezes em cima desse corte. Ó. E a gente tem aqui a escada em relação sempre aos pisos. Depois eu vou convidar vocês a fazerem as paredes em volta da escada e também as lajes no sentido de subida e no sentido de chegada também. Logo após a escada, eu modelei aqui as paredes e também a laje e o piso dessa região aqui de acesso da escada. Vamos visualizar aqui, vou fazer um retângulo de seleção, o que é para todos os pisos. Vou fazer aqui um retângulo, acionar aqui F5. Bom, a gente pode ver aqui que eu consegui modelar todas as paredes, vocês devem fazer o mesmo. Só que a gente pode observar aqui um problema. A parede abaixo da escada, ela passa pela escada. Eu quero que ela pare no fundo da escada. Existe uma ferramenta aqui no ArchiCAD que a gente chama operações de elementos sólidos, muito semelhante ao cortar pela cobertura que a gente fez com a cobertura e a parede. Como é que a gente faz para usar? A gente vai vir aqui no menu modelagem, operações, elementos sólidos. Vai aparecer essa caixa. Ele quer saber aqui quem é o alvo. O alvo vai ser o elemento que vai ser modificado. No caso, eu quero que a parede encoste no fundo da escada. Então, vai ser ele que vai ser modificado. Vou selecionar a parede e eu vou adicionar como alvo. Vou dar um ESC. O operador vai ser a minha escada. Então, eu vou selecionar a escada e eu vou selecionar, adicionar como operador. Depois disso, eu vou escolher qual é a operação. Pode ser subtração, subtração com extrusão para cima, subtração com extrusão para baixo, interseção e adição. Nesse caso, eu vou usar o subtração com extrusão para cima para cortar a parede de dentro da minha escada e o que está por cima dela. E eu vou vir aqui executar. E dessa forma, a gente pode visualizar que a parede encostou na escada. Vamos ver aqui no corte. Exatamente. Eu posso fazer essa operação tanto em planta, um corte, um 3D, qualquer tipo de vista. Vamos replicar agora esse bloco da escada para outras partes. Antes disso, antes de replicar, a gente vai fazer aqui o guarda-corpo da escada para a gente já replicar de forma mais completa. A gente vai iniciar a modelagem do guarda-corpo. Para isso, a gente vai aqui na ferramenta de guarda-corpo, vou clicar aqui na setinha e eu vou escolher esse modelo do favorito corrimão de parede de acordo com a norma NBR 977. Vocês podem ver que aqui no dataset já tem alguns modelos de corrimão pré-configurados. Vou clicar aqui 2 vezes, que eu vou utilizar esse favorito. Para a gente modelar o guarda-corpo, é mais simples modelar pelo 3D. Eu vou fazer aqui um retângulo de seleção, com o preto mais forte, que ele pega todos os pisos. Vou fazer aqui no meio da escada e vou acionar F5 para a gente visualizar aqui no 3D. Para a gente modelar esse guarda-corpo, eu vou passar o mouse aqui na base da minha escada. Vou levar aqui até o outro lado. Clicar de novo. Vou levar aqui até o outro lado. Notem que esse caminho azul, ele está associando a escada. Uma das características, vou clicar aqui nas definições, antes de acabar. Uma das características importantes do guarda-corpo é ele se associar a outro elemento. E assim, ele acompanha a inclinação do elemento.
Então, nesse caso, ele está associativo. É importante, né, manter, se vocês quiserem, que o guarda-corpo mantenha a inclinação do elemento que está associado. Vou dar um OK. E eu vou levar agora, ó, para o final da escada. Notem que o ArchiCAD apareceu esse martelinho. Eu vou clicar e clicar de novo para finalizar. Se vocês visualizarem, ele foi criado, só que ele foi criado do lado oposto. Eu vou selecionar esse corrimão e eu vou mostrar algumas características dele. Vou clicar nas definições. Bom, aqui na aba segmento é onde a gente coloca a altura ou do guarda-corpo ou do corrimão. Nesse caso, o corrimão está aqui com 92 centímetros. A gente só tem essa barra. Se eu clicar, ele já vai direto para o corrimão. Os outros elementos, como barra superior, barras, postes, balaústres e painéis, não vai ter aqui nessa opção desejada. Mas se vocês quiserem, é só adicionar esses elementos. O mais adiciona e o menos remove. Nesse caso, a gente tem aqui o elemento corrimão, com esse tipo de barra aqui escolhida, a altura do corrimão e aqui a distância em relação à linha de referência da escada. Ele está no lado esquerdo, eu quero que o corrimão fique do lado direito. Eu vou clicar nessa opção e vou dar um OK. Pronto. A gente consegue observar que ele foi para o lado certo da escada. Agora, a gente pode visualizar que a terminação do corrimão não foi pelo lado certo. Eu vou mostrar para vocês onde vocês editam isso e editam mais outras opções do guarda-corpo. Vou voltar aqui nas definições. Se eu quiser mudar o material do corrimão, se eu quiser mudar alguma coisa da fixação, eu consigo fazer sempre nessa aba definições. Aqui vocês podem clicar, escolher o estilo do corrimão, o material, se quer com chapa, o tipo de fixação, e assim como os outros elementos também. Agora, a terminação, a gente tem aqui uma aba só para ela. É como a gente quer que finalize, né, tanto o guarda-corpo como o corrimão. Nesse caso, a gente vai escolher aqui terminações e vai escolher aqui a opção de corrimão 1. E, nesse caso, ele já está com o modelo certo, né, curvado, eu vou curvar para o outro lado. E eu vou editar também o prolongamento, eu vou encurtar, vou colocar aqui 15 centímetros. Se eu der um OK, eu consigo ajustar. Com o corrimão finalizado, agora a gente vai espelhar copiando para outra parede. Eu vou clicar aqui no corrimão, vou clicar aqui nos nós, espelhar, Ctrl, e vou escolher aqui o meio da escada. E assim a gente tem o outro modelo de corrimão. Agora eu vou replicar todo esse módulo central para o outro bloco de apartamento. Eu vou fazer isso com a ajuda da folha de trabalho. Eu vou clicar aqui na folha de trabalho, com o botão direito, mostrar como rastreamento e referência. Eu vou selecionar aqui, fazer uma seleção. Vou mostrar para vocês uma forma prática de selecionar algumas coisas. Eu vou fazer aqui um retângulo de seleção com o preto mais fino mesmo, em volta da área que eu quero. E eu vou dar um Ctrl A. O Ctrl A, eu vou conseguir selecionar tudo que está dentro desse retângulo de seleção. Vou clicar no nozinho, arrastar, Ctrl, e eu vou levar para a posição que eu quero copiar. Agora, se a gente visualizar no 3D, vou clicar aqui no 3D, vou dar um F5 de novo. O que a gente vai fazer? A gente agora vai replicar esse módulo da escada nos outros pavimentos. A gente pode fazer isso copiando, ou a gente pode fazer isso também como um módulo associado. Vou fazer aqui um outro retângulo de seleção, em volta aqui da área, e eu vou acionar um Ctrl A. Agora eu vou copiar todos esses módulos centrais da escada. Eu quero copiar para o outro pavimento. Para isso, eu vou dar um Ctrl C de copiar. E no primeiro pavimento, eu vou dar um Ctrl V de colar. E clico fora para certificar que colou.
No primeiro pavimento, o módulo da escada ele é diferente. A gente não vai ter mais essas aberturas, que são vãos. Vocês podem fazer tanto com a ferramenta porta, que é aqui no caso, né, como com a ferramenta janela. A gente vai deletar esses vãos e a gente vai substituir, selecionar e vou deletar, a gente vai substituir por essas janelas. Essa J04, ela já tem uma opção aqui favoritada, é uma janela basculante. Se vocês forem aqui na ferramenta janela, clicarem na setinha do lado, vocês vão encontrar aqui genérico janela basculante 80 por 1 metro, certo? Se vocês querem aproveitar que já tem, no meu caso, né, eu já coloquei uma e colocar aqui no outro sentido, eu posso usar aqui o captar parâmetros. Clicar aqui o captar parâmetros e eu vou colocar aqui com afastamento. Vou escolher aqui o outro ponto de seção. Vou esperar a bolinha e vou afastar aqui 20 centímetros. Escolher o lado que eu quero a orientação. Para fazer do outro lado, eu posso usar aqui as linhas guias para ajudar, auxílio. Fazer aqui uma linha guia nesse sentido, outra linha guia nesse outro sentido. E também usar aqui o aplicar parâmetros, captar parâmetros. Vou aproveitar também já fazer aqui desse lado. Ele veio com ida diferente. O ArchiCAD ele vai sempre aumentando o número de D, mas a gente pode editar aqui rapidinho. Ou captar e aplicar parâmetros também. Depois disso, a gente pode selecionar e copiar as paredes para agilizar o processo de modelagem. Aqui no caso, eu deletei as duas paredes. É muito mais fácil porque a parede, a janela e a porta são elementos restritos às paredes. Então, se eu seleciono aqui as paredes e seleciono também as janelas, deixa eu dar um zoom aqui, eu já consigo inserir todos esses elementos de vez. Se vocês me perguntassem, Fernanda, eu não posso captar o parâmetro da janela e aplicar no vão da porta, eu não posso, eu só posso dos mesmos elementos. Como ali eu tinha feito com uma porta, ele não vai ajustar. Vou clicar aqui em ponto, arrastar, Ctrl, e eu vou levar aqui para o outro rolo. Depois eu ajusto os pisos adequadamente. E assim eu posso fazer esse bloco como módulo associado e replicar para os outros pavimentos. Só uma coisinha, eu vou deletar aqui essa parede, porque no caso também desse módulo, a área central, isso aqui é diferente também. No quarto pavimento, a gente tem uma disposição diferente. Agora a parede de fechamento fica nessa posição. E a gente também tem que ajustar os pisos, a chegada dos pisos. Uma coisa também que vocês não devem esquecer é de cortar o espaço da laje estrutural onde fica a escada. Para isso, vocês podem selecionar que é a laje, clica em qualquer nozinho e subtrair do polígono. Então, eu fiz aqui uma subtração em volta da área da escada. Para finalizar esse vídeo, nós vamos para a cobertura. Agora é hora de modelar os reservatórios. Para isso, nós deixamos no dataset essas grelhas, 5 apóstolos, 6 apóstolos, para vocês se guiarem na modelagem, como também essas outras grelhas para vocês se guiarem também na modelagem. Vocês podem ver na folha de trabalho as alturas, vou clicar aqui na folha de trabalho, vocês podem medir aqui as alturas, né, a altura do barlete e a altura do reservatório. E vocês também podem inserir o objeto reservatório, ele é um favorito, tá aqui na ferramenta objeto. Vocês podem ver aqui, tem o reservatório favoritado. Se você quiser aprender mais ArchiCAD, você pode entrar no portal BR Learning, que é o portal de ensino da Graphisoft. Você pode também consultar os canais no YouTube do ArchiCAD, ArchiCAD Brasil. E você pode consultar também o site, que é a comunidade da Graphisoft, onde várias pessoas postam e esclarecem dúvidas dos usuários. Eu sou responsável pelo desenvolvimento deste objeto de aprendizagem, o vídeo, dataset e a descrição. Meu LinkedIn para maiores dúvidas. Este projeto é de autoria do projeto Construa Brasil, com apoio da MDIC,
com coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet e Unicamp.